fico muito feliz de chegar assim numa casa que a gente não conhece, né? E perceber que tem um grupo engajado e trabalhando. Isso felicita muito o nosso espírito, porque a gente sabe que doutrina é obra de dedicação. E não é fácil manter um grupo por tanto tempo, e não é à toa que a casa ergue-se clara para beneficiar o lugar em que Deus permitiu, né? E que a gente possa também, de alguma forma, contribuir. Eu não sou oradora, nós fazemos estudos em conjunto, mas essa obra Boa Nova, ela é muito interessante, porque Boa Nova é sinônimo de evangelho. Então muita gente fala assim, o que é Boa Nova? Uma boa notícia, uma notícia diferente, que foi a que Jesus trouxe. Então por isso que a gente tem o evangelho como sinônimo de Boa Nova. Humberto de Campos, que escreveu esse livro, todos já devem ter uma noção, né? Mas era um literato, um jornalista, dedicado, escrevia muito bem, fez parte da política, fez parte também da Academia Brasileira de Letras, e morreu muito jovem. Ele morreu com 48 anos. E deixou já uma obra grande aí para nós, mas essa fala de modo muito especial aos corações, porque realmente trata do Evangelho. E na introdução do livro, ele já fala que, assim que chegou no plano espiritual, ele começou a participar de estudos de Evangelho. E que, claro, que lá eles têm acesso a mais detalhes do que nós temos aqui. E ele traz, então, essa obra riquíssima, de muito sentimento, que a cada capítulo a gente fica, assim, envolvida pelo gosto de estudar Evangelho. Agora, por que a gente estuda Evangelho? Justamente para nos colocarmos na posição daqueles que o seguiam. Então, não raro, quando a gente lê uma passagem, a gente sente uma hora Pedro, uma hora João, uma hora Tiago, e então a gente vai se colocando no lugar deles e entendendo por que Jesus trouxe toda a sua ideia, sua filosofia, naquela esperança de nos auxiliar na nossa evolução. E lá na introdução do capítulo, ele trouxe uns pontos muito importantes que seria bom a gente lembrar. Então ele fala que desde que ele chegou lá, ele teve muito trabalho em afeiçoar sentimentos. Eu achei tão interessante isso. O que é afeiçoar? Afeiçoar é por amor, né? É buscar empatia, simpatia. Então, ele falou que todo o trabalho dele estava sendo realizado em afeiçoar sentimentos a exemplos do Cristo, com tudo que o Cristo vivenciou aqui para nos deixar de exemplo. E ele trouxe, então, alguns pontos lá na introdução. Ele falou que toda expressão do Evangelho tem uma história viva, que nenhuma história no Evangelho é lição superficial. Então, tudo que a gente lê de Evangelho, não entendi, volta e busca o que está ali dentro. Tirar justamente o verbo dali. Porque toda passagem evangélica tem um ensinamento para nós. Bom, isso foi um dos itens que ele colocou na introdução. A segunda coisa, ele classificou Jesus como a rocha milenária para nós que estamos atolados no panto das misérias seculares. Olha como que ele já posicionou Jesus diante de nós. Jesus, a rocha milenária. E nós estamos nas misérias seculares.
Então, quer dizer, Jesus, para ocupar o lugar que ele ocupa, ele, então, está anos-luz de distância na evolução, né? Tanto é que nós sabemos que, naquela escala que nós temos, de espíritos imperfeitos, bons e puros, nós somos quais? Os imperfeitos ainda, né? Os impuros mesmo. Então, porque muita gente acha que já é bom. Eu tenho uma amiga que não é espírita, que esses dias falou assim para mim, mas que espírita fala tanto em evolução? Eu acho que eu já sou tão boa. Eu ri assim, falei assim, eu acho que ela vive melhor. Eu acho que essa é a minha última encarnação. Vou falar de reencarnação. Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende a posição, né, que a gente está. E outra coisa que ele falou, que o estudo do Evangelho, para ele, Humberto de Campos, foi como um raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Bom, no plano espiritual, santuário, templo, que santuário é esse que ele fala? Justamente o santuário do nosso espírito, da nossa intimidade. Porque entre conhecer Evangelho e vivenciar Evangelho, nós também estamos a anos-luz de distância. E ele ainda falou, ele finalizou a introdução falando que de lá ele aprendeu que existe 2 grandes grupos de espíritos. Os espíritos esclarecidos e os espíritos evangelizados. E que ele pede a Deus que ele já esteja, pelo menos, no meio dos espíritos evangelizados. Então, acredito que esse é o nosso desafio aqui. Em torno de 1 hora, a gente tentar afeiçoar os nossos sentimentos à passagem da lição da vigilância, né? E também entender que nós poderemos um dia estarmos incluídos no grupo de espíritos evangelizados. Esse é o nosso desejo. Essa passagem da lição 21 do livro Boa Nova, ela está narrada em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? São muito parecidos o jeito das narrativas. Então, os 3 são considerados evangelhos sinóticos para os estudiosos. O de João já é diferente, um pouco diferente. Mas então ele está em Mateus, no capítulo 16, em Marcos, no capítulo 8, e em Lucas, no capítulo 9. E essa passagem no Novo Testamento, ela é conhecida como a Confissão de Pedro. Então, quando a gente vai estudar nesses 3 evangelhos, a gente procura lá a Confissão de Pedro. Mas como que foi? Vamos tentar localizar dentro da passagem, porque para aproveitar a lição evangélica, nós primeiro devemos nos transportar para aquela época, entender a situação em que eles estavam vivendo. Dizem os estudiosos que, por ocasião dessa passagem, os apóstolos já acompanhavam e testemunhavam o trabalho de Jesus em torno de uns 3 anos. Ele já tinha feito aquele conjunto, né, dos seus seguidores, e eles estavam acompanhando Jesus, percebendo como que ele fazia, mas sempre em conjunto, sempre na atividade prática. E então Jesus não tinha muito tempo de estar a sós com aquele grupo. Ele estava sempre trabalhando e mostrando o que poderia ser feito, e eles acompanhavam, achavam aquilo já natural, já entendia, mas Jesus tinha uma preocupação. Será que eles estavam preparados para tudo que iria ainda acontecer? Tudo que Jesus teria que passar naquele final da crucificação? Então Jesus começou a ficar preocupado. E talvez seja por isso que nesses 3 anos Jesus não tenha parado para conversar com eles sobre esse assunto,
porque provavelmente ele estava esperando que aqueles corações amadurecessem para poder entender o que iria acontecer. Mas todos estavam ali e Jesus, então, convidou ao grupo para reunir, para viajar para um lugar onde eles pudessem ter uma reunião mais em particular. Seria um congresso só deles. E o lugar escolhido, então, foi Cesareia de Filipe. Por que chama Cesareia de Filipe? Essa cidade, ela fica no extremo norte de Israel, ao pé do monte conhecido como Monte Hermon. E é ali, nesse lugar, que nasce o Rio Jordão. Então, essa cidade fica bem no norte, lá de Israel, e lá nesse lugar era onde nascia o Rio Jordão. Vocês sabem que o Rio Jordão nasce nesse lugar e ele vai correndo para o sul. E ele forma, então, o mar, conhecidíssimo no estudo do Evangelho, que é o Mar da Galileia. Então, quando a gente vê Mar da Galileia, vê Tiberíades, né? Vários nomes, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Tudo é o mesmo lugar. Então, é o Rio Jordão, e ele vai descendo para o sul, e diz que ele nasce num lugar muito lindo, muito clarinho, mas tem relatos aí que a gente vê também, que muito brasileiro vai lá para conhecer, e como diz um relato do brasileiro, para quem conhece o Amazonas, chega lá, fica até decepcionado, né? Mas, para eles, naquela época, era um riozão. Então, eles foram encontrar nesse lugar, que diz que é um lugar que, na época, era um lugar muito bonito, muito tranquilo, muito verde. E ali nascia o Rio Jordão, que iria formar o Mar da Galileia, e que, no final, ele vai formar o Mar Morto. E então, nesse trajeto, ele vai carregando muito sedimento e diz que chega no Mar Morto, já fica muito escuro, né? E a gente sabe que lá não dá nem para nadar, né? As condições do Mar Morto. Mas primeiro é o Lago de Genezaré. Bom, entendendo isso, Jesus parece que justamente convidou o grupo para ir para lá, que era um lugar que convidava meditação, o ambiente já era tranquilo. E por que chama Cesareia? Porque um dos governantes, antes dessa época, foi o Herodes o Grande. E ele construiu lá no cume, lá em cima desse Monte Hermon, um templo em homenagem ao Augusto César, né? Ao César, que seria então o imperador, César Augusto. E ele construiu esse templo em mármore, e tudo que era homenagem a César, então eles queriam chamar a atenção para a obra de Herodes o Grande, puseram o nome então na cidade de Cesareia. Só que depois que Herodes morreu, ele dividiu o reino dele para 3 filhos, que eram o Arquelau, o Herodes Antipas e o Filipe. E então essa parte do norte de Israel ficou para o Filipe. E o Filipe então diz que plantou muita árvore, melhorou muita cidade e quis também registrar o nome dele. Então ficou conhecida como Cesareia de Filipe. Então por isso que essa cidade. E também para distinguir a Cesareia de Filipe de uma outra Cesareia que tem também lá, que era uma Cesareia conhecida como Cesareia da Palestina, mas já era uma cidade é uma cidade portuária que dá para o mar Mediterrâneo, do outro lado. Eu não sabia que aqui tinha condição, eu podia ter trazido um mapa para a gente localizar, mas depois vocês dão uma olhadinha lá. Mas é só para a gente entender onde que eles estavam. Mas dizem que o ambiente era de extrema beleza, muito verde, favorecendo a meditação. E valendo desse cenário, Jesus queria preparar então os apóstolos para as lidas futuras.
embora já acompanhasse o mestre, mas sempre estavam no meio das multidões. Aquele encontro seria mais reservado para aferir o que cada apóstolo tinha já de conhecimento daquilo que iria acontecer. E Jesus, então, começou a conversar com eles, né? Agora, é nesse momento é que nós entendemos como que a condição de humanidade desses apóstolos, né? Como que eles eram ainda ingênuos diante de tudo aquilo, principalmente o Simão Pedro. Porque o Simão Pedro era assim, ele era tão puro, parece, por tudo que a gente estuda, que tudo ele falava. Ele não esperava, ele não deixava para depois, ele queria falar. E aí, então, a gente coloca na posição do Simão Pedro e percebe a nossa condição atual, a condição de oscilação. Vocês já viram que tem dia que a gente amanhece com um pensamento ótimo, achando tudo bom, e a gente está com a vibração lá em cima. Passa um pouquinho, acontece qualquer desajuste, a gente já está com a vibração lá embaixo. Vocês sentem isso? Então, aquele sentimento de oscilação, que é muito próprio da condição de humanidade que nós estamos. Ainda não temos muita certeza. A gente quer estar na doutrina, mas fala, mas será que vai mesmo para o plano espiritual? Será mesmo, né? Tem hora que vem a dúvida da fé. Quando está tudo muito bom, ótimo. Mas quando as coisas ficam ruins, será que Deus está me vendo aqui? Né? Então, a nossa fé ainda é vacilante, as nossas condições mentais oscilam muito, a essa impermanência, que é a característica do Simão Pedro. Mas o Pedro é justamente a nossa referência. Se Pedro, há 2023 anos, lá atrás, estava na situação que a gente está hoje, então, nós também temos esperança de um dia chegarmos à condição, porque como que a gente vê Pedro hoje? Pedro passou por todas as oscilações, passou pela negação, passou por tanta condição difícil com Jesus, e depois ele também foi assim a rocha, onde Jesus entregou para ele, para esse grupo, a continuação do cristianismo. E depois ele fez um trabalho belíssimo, né? Quem lê lá Paulo e Estevão vai ver a dificuldade, como que o Pedro agiu depois que Jesus foi crucificado, o exemplo do Pedro. E nós? Será que nós podemos também dar esse testemunho? Né? Então, esse é o nosso desafio. Então, quando a gente acompanha a trajetória dos discípulos, as suas características, os seus comportamentos, nós percebemos que, na verdade, eles ainda não estavam maturados para o que iria acontecer com Jesus. Eles estavam, às vezes, esperando um triunfo, porque Jesus chegou falando que ia implantar o reino. Aí, então, a Salomé já queria colocar o João e o Tiago do lado direito e do lado esquerdo. Então, ele sempre achava que ia ter um reino, que Jesus ia... Se ele curava cego, se ele curava coxo, o que custava Jesus acabar com Pilatos, acabar com quem fosse? Então, eles, no fundo, eles ainda tinham uma esperança, né? Que aquilo não fosse bem aquilo que estava falando. Então, na verdade, eles tinham uma vontade também, o pessoal de Israel, de ficar livre do mando do Império Romano. E eles tinham aquela vontade que tivesse uma fundação do novo reino, mas eles pensavam tudo em termo material. Eles não achavam que esse novo reino seria pela humildade, pelo perdão, pela boa vontade. Eles pensavam que seria assim por fortuna, violência, uma guerra, uma arma, e que fosse pôr Jesus no trono. Bem infantil, igual nós mesmos, vocês não acham? Muitas vezes a gente pensa da mesma forma. Há pouco tempo a gente estava assistindo um filme e uma pessoa perto falou assim, gente, vamos lá, vai acabar o filme agora, vai ter a crucificação. Será que vai crucificar mesmo? Parece que a gente fica tão contrariado com tudo isso que a gente quer mudar a história. E eu lembrei, quando eu ouvi isso, não falei nada, porque era uma turma de jovem ali, não estava a fim de me ouvir.
Mas eu pensei, falei assim, é a nossa condição. E é a condição dos apóstolos naquela época, né? Então, Jesus, na verdade, queria saber se o que ele estava falando, que a humanidade estava aproveitando, o que aquelas multidões aproveitavam, o que a multidão pensava que era ele. Quem? Então, ele falou, o que falam, depois de reunido lá os 12, eles conversando, só eles, o que falam os homens a meu respeito? Será que eles têm compreendido a substância das minhas pregações? Jesus perguntou para eles. E aí, todo mundo calado, né? E João, então, que era o mais novo dos apóstolos, respondeu que os seus amigos achavam que Jesus fosse Elias. Quem que era Elias? Foi um respeitado apóstolo lá do Antigo Testamento, né? Que era famoso porque falava que as suas orações eram milagrosas. Então, o pessoal conhecia muito Elias. Aí falou assim, meus amigos acham que o senhor é o Elias. Aí o Simão, o Zelota, que era outro apóstolo, né, falou que os habitantes de Tiberíades achavam que o mestre seria João Batista. Mas João Batista não era contemporâneo lá, não batizou Jesus, não teve a sua cabeça oferecida para Herodias, que pediu junto com a filha Salomé. Então era coisa muito recente. Como que João Batista, desencarnado há tão pouco tempo, poderia ser Jesus? Mas Jesus ficou calado. E aí ainda veio Tiago, o filho de Cleofas, que não era o Tiago, irmão do João, o outro Tiago, e que também falou que ouvia na sinagoga, as pessoas achavam que ele fosse Jeremias, também um outro profeta do Antigo Testamento. Não é claro que Jesus sabia tudo, mas ele queria que os próprios apóstolos sentissem, né, o que o povo estava pensando dele. E aí, então, Jesus, entendendo tudo aquilo, escutou as respostas com carinho, como traz Humberto de Campos, e aí, então, porque ele entendia que a multidão oscila muito. E quando a gente fala em multidão, a gente lembra em 3 aspectos da multidão. Porque nós estamos na multidão. Agora, quem está na multidão? Tem o grupo que é adversário de Jesus, não aceita Jesus. Tem aquele grupo que busca o evangelho, mas em função do interesse próprio, né? Para aparecer, para poder participar, no fundo tem um interessinho. Vou ver o que sobra para mim ali. E raramente da multidão a gente consegue aquele que realmente afasta do grupo, pronto para abrir o coração e para servir. É o que a gente estava comentando há pouco. Como está difícil tarefeiro, não é? Porque são poucos que saem da multidão com o objetivo evangélico, que é único, que é servir. Bom, mas aí, depois de ouvir tudo isso, Jesus deu a pergunta mate para os 12 apóstolos. Mas e vocês, que têm comungado comigo, a todo instante, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Aí, então, veio Pedro, né? O Pedro, com a sua tranquilidade, né? A sua ingenuidade. Vou passar aqui para eu não ler de novo. Eu vou trazer a narrativa de Humberto Campos. Eu fico encantado, né, com a facilidade que ele traz. Só um pedacinho, viu, gente? Não vou ler o capítulo todo, não. Mas é para vocês entenderem como que ele traz a fala do Pedro. Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo num amoroso sorriso. Porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. E sobre essa fé
edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Gente, você já pensou você dar uma resposta numa assembleia e Jesus olhar para você e falar, mas você falou tudo, você não vai ficar feliz? Eu imagino a hora que ele falou aqui, envolvendo num amoroso sorriso. Já pensou que maravilha? Pedro foi nas alturas, né? Porque ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, o Salvador, a hora que ele falou isso, Jesus se encantou, olhou para ele e ele ficou super feliz, né? Tinha acertado a resposta. Então, vamos analisar tudo isso. Então, impulsionado por uma energia superior. Quando a gente é impulsionado por uma energia superior, à luz da doutrina, nós estamos falando em quê, gente? Médium. O médium. Nós também não somos médiums? Não estamos recebendo essas influências a todo momento? A oscilação de Pedro não é a nossa? Por quê? Nós somos médiums. Nós estamos envolvidos nas ondas magnéticas dos pensamentos, tanto de encarnado quanto desencarnado. Então, é a mediunidade. Por que Pedro teve essa intuição? Porque naquele momento ele elevou o seu padrão vibratório. Ele estava no nível crístico, né? Então, ele falou, em sintonia com o ideal crístico. Quando ele falou, tu és o Cristo, quem que é o Cristo? Lá na introdução do A Caminho da Luz, ele explica, né, que o Cristo, Jesus, é um espírito crístico. E esses espíritos são os espíritos puros. E que na Terra, o que nós temos de modelo e guia, o de maior progresso na Terra, é Jesus. Foi ele, então, que criou o planeta, preparou tudo e esteve aqui para dar o exemplo, arrebanhando todo o grupo para a necessidade da evolução. Então, modelo e guia para a humanidade, e é o mais evoluído. Agora, ele é o mais evoluído na Terra. Existem outros para, por exemplo, quem criou a galáxia? Quem criou é o mesmo? Não, já são outros. Então tem vários, mas o Cristo, Jesus Cristo, é o nosso maior exemplo. Então querer dar exemplo, meu pai, minha mãe, meu tio, tudo bem, ótimo que ele tenha feito um ótimo testemunho na encarnação, mas ninguém aqui é exemplo a não ser o Cristo, nosso modelo e guia. Resposta da 625 do Livro dos Espíritos, né? E quando ele falou o Filho de Deus vivo, por quê? Porque o ideal crístico está em sintonia com as leis morais. O dia que a gente estiver sintonizado com todas as leis morais, nós estaremos sintonizados com o ideal crístico. E nós vamos, Jesus não falou, eu e o Pai somos um? Porque ele era o microfone de Deus para aquele grupo que estava ali. Então, o Filho de Deus vivo é porque ele estava atuando, vivenciando, exemplificando conforme as leis morais, que são as leis divinas, que Allan Kardec fala para nós que só somos infelizes quando dela afastamos. E seremos felizes quando a essas leis nós estivermos seguindo completamente. Então, leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, é que vai nos levar ao ideal crístico. Quando ele fala, não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Carne e sangue são agentes da existência biológica. E Jesus deixou claro que aquela resposta não saiu do campo físico, mas saiu do campo espiritual, pela instrumentalidade transcendente. Porque Pedro teve o quê? Uma intuição, né? Que é o início e o final da mediunidade, segundo Allan Kardec, né? Bom,
Bendito sejas, pois começa a edificação no Espírito, a fonte da fé viva. Desde a primeira revelação, lá no Antigo Testamento, Jesus falava, não precisa construir templo de pedra, né? Falou sobre o templo de Jerusalém. Não é lá fora, né? O templo, o santuário que o Humberto de Campos falou lá na introdução, tem um outro, tabernáculo, né? Templo, tabernáculo, santuário, isso é uma edificação que a gente precisa fazer na nossa intimidade. O nosso templo, isso é aí que Jesus quer construir o seu templo. É na nossa sintonia, na nossa fé, na fidelidade, no dia bom, no dia ruim, a gente ser fiel a Deus. Já vem escrito aí nos carros, né? Deus é fiel, Deus é, mas e nós? Né? Quando está ruim, aí a gente não acredita mais em Deus, quando estamos debaixo das provas, dos testemunhos. Então, nós precisamos, é isso que Jesus quer da gente, a fidelidade, a comunhão com o Pai. Porque o dia que a gente conseguir essa comunhão, nós estaremos em sintonia com o ideal crístico. Já será melhor. Vamos chegar lá. Eles deram o exemplo e nós vamos atrás, né? Nós estamos mais perto do Pedro do que de Jesus, mas nós estamos a caminho, né? Bom, e diante de todas essas claridades do Evangelho, da doutrina, né, que a gente tem recebido, de milhões de livros, Chico Xavier, mais de 400, Divaldo Pereira Franco já psicografou, e nós, se Jesus estivesse agora e perguntasse para nós, e você, o que você pensa? Né? O que eu sou para você? Você fala de mim porque escutou os outros falarem, ou você já tem uma relação realmente sua, do seu templo íntimo com Jesus? Será que a gente já tem? Será que nós temos essa intimidade mesmo com Jesus? Né? Para a gente pensar, para a gente refletir. Mas, continuando a narrativa de Humberto de Campos, Jesus foi esclarecendo os corações em relação às horas tormentosas que se aproximavam. Explicou que ele seria o pastor, que ele veio a Israel para reunir as ovelhas tresmalhadas. O que é isso? As ovelhas perdidas do imenso rebanho. Comentou que ele sofreria para dar o testemunho da sua tarefa, que seria envolvido num escândalo sombrio, que cumpriria as palavras e as revelações dos profetas do Antigo Testamento, porque Jesus não veio para derrogar as leis, mas sim para cumpri-las. E falou tudo sobre os padecimentos que ele submeteria. E antes do Pedro abrir a boca, o Felipe perguntou, segundo a narrativa de Humberto de Campos, mestre, mas como que pode ser isso? Se o Senhor é modelo supremo de bondade, então quer dizer que o sofrimento será o prêmio para suas obras de amor e sacrifício? E Jesus então explicou para o Felipe, né, que ele veio ao mundo para o bom trabalho e que não poderia ter outra vontade que não fosse a de seguir os sábios desígnios do nosso Pai, é aquele que o enviou. E ele daria o exemplo para toda a humanidade. Gente, era muito difícil entender isso. Vocês imaginam se Jesus chegasse aqui agora e falasse que ia ser crucificado? A gente não ia entender, porque a gente ainda não está sintonizado lá, a gente está sintonizado aqui, né? Dá para entender, hoje a gente entende, né, a posição deles. Então, ele advertiu que entraria em Jerusalém, falou da coroação irônica, que ele seria arrastado como um ladrão, que ele teria cuspido na face, que ele receberia fel e vinagre, mas que ele não estaria abandonado, porque ele estava debaixo da proteção daquele que o enviou. Já pensou o que é comunhão? Que comunhão é essa de Jesus com Deus, né? E aí então vem o Pedro, tal qual nós mesmos, com a segunda pérola, né? Aí ele vem e descreve assim Humberto Campos.
Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e falou em particular: Mestre, convém não exagerardes nas vossas palavras. O Simão, achando que estava abafando, né? Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria então Deus? Onde estaria a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro falou. E o que Jesus respondeu para ele? Pedro, retira essas palavras. Exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes? Compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Gente, não é fácil de entender, né? Não é fácil de entender. Se a gente for trazer para o nosso plano de vivência, é muito compreensível a posição do Pedro. Hoje a gente sabe que ele desanimou Jesus, né? Ele queria desanimar Jesus porque estava muito ligado na terra, como se Jesus precisasse do consolo dele. Mas a gente, colocando na posição do Pedro, a gente entende. Porque que a gente fala? Não fala isso. A gente não fala assim, quando alguém tem que fala uma coisa ruim, a gente fala, não faz isso. É próprio da nossa condição. A gente quer mudar, né? Às vezes quer ajudar. Mas Jesus falando, no mínimo, ele tinha que aceitar, né? Porque Jesus estava falando a verdade. Interessante essa parte também, é que Pedro, pensando em querer agradar Jesus nas melhores das intenções, nós não vamos permitir isso. Nós somos seus amigos, somos você. Então, nós também fazemos assim. É a nossa condição. Achando que estamos agradando, que estamos nas melhores das intenções, na verdade não estamos. E é onde a gente tem que ter a vigilância, né? Principalmente a gente que está no atendimento fraterno, chega a pessoa e fala, não, mas está muito ruim. A gente não pode falar assim, não vai morrer. Não, ele não vai morrer agora não, né? A gente fala assim, não, vamos orar. Vamos vibrar, vamos tentar entender o que é o Pai, mas o atendimento fraterno nós temos que ter muito esse cuidado, porque no afã de ajudar, a gente sai da realidade, né? E quem somos nós? Nós não decidimos nada. Então, isso também é uma lição para nós. Mas eu entendo perfeitamente o Pedro, eu também acho que eu entendo. Mas Jesus deu uma bronca nele, e numa assembleia, que só estavam os 12, e que no momento Jesus pôs o Pedro lá em cima, imagina a alegria dele. Depois falar, você é porta-voz de obsessor? Ele ficou chateado, né? Igual ele falou que ele foi às lágrimas quando Jesus o repreendeu. Mas é a nossa condição, a gente não entende a hora que nós estamos debaixo dos testemunhos, da dificuldade, do sofrimento, a gente não lembra que Jesus deu esse testemunho maior para que fosse exemplo para os nossos que ainda estão desse tamanhozinho e nós estamos queixando desse tamanhozão, né? A gente queixa, a gente reclama, a gente não entende, porque é difícil mesmo. Evoluir é obra do tempo, né? E também não é por imposição externa, é de dentro para fora. Nós é que precisamos entender essa necessidade de cuidado, de vigilância, de emitir uma opinião, quando às vezes as pessoas chegam para a gente querendo falar de um problema, aí você vai e envolve. Não, mas você vai fazer assim, você vai fazer... Diz que todas as vezes que a gente emite um modo de agir para a pessoa, nós estamos envolvendo karmicamente com ela. Então, até para ajudar
nós temos que estar sintonizados com o ideal crístico e pedindo a Deus intuição a todo momento. Responsabilidade, né? Aí, então, o Simão Pedro, que respondeu Jesus, e Jesus, aí então, quando foi no outro dia, porque Jesus falou isso e saiu, e continuaram viagem. E eles andavam, né, gente? Aquele trajeto ali era a pé, ou de barco, tinha carro não, né? Então, eles já saíram, no dia seguinte, o Humberto de Campos teve acesso e falou que foi no dia seguinte. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Então, eles estavam todos preocupados, que não devia ser fácil mesmo. Mas então Simão foi acompanhando, mas ele estava muito chateado. Humberto de Campos é que traz para nós, isso não está no Novo Testamento, mas Humberto falou que ele continuava humilde e cabisbaixo. Não entendia por que o mestre fora tão severo com ele. Ele achou que o mestre tinha sido severo. Mas, ao mesmo tempo, ele achava que Jesus até já tinha perdoado, porque olhava para ele compassivo e sorridente. Mas o Simão também é aquele espírito, né, ingênuo, que tem aquele coração de criança, né? Coração, aquela criança que leva a palmada e que depois está te dando um beijo, né? Então, ele tinha essa posição no espírito dele. E Simão e aí ele então foi perguntar para o mestre. Vocês já viram, não sei, eu sou meio que da roça, né? Então, na roça já tinha um taço, mas vai tirar pergunta? Não usava isso? Hoje já não ouve muito essa expressão, não. Mas Pedro foi tirar pergunta. Ele foi chegar para o mestre e falar, mas por que o senhor fez isso comigo? Porque ele não estava aguentando. Então, espírito puro, geralmente, assim, que não é mais ingênuo do que perverso, né? Ele tem essa pureza, ele quer saber por que tratou ele mal. E o Pedro foi lá, foi tirar a pergunta com Jesus. Por que ontem o senhor falou que eu tive uma inspiração de Deus e depois o senhor falou que eu era inimigo, que eu era intérprete dos inimigos da luz? E aí, então, Jesus respondeu, Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. Vigie o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas também basta uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para conduzir ao desespero das trevas pela própria imprevidência. Essa é a lição maior da lição da vigilância. É a gente vigiar o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente sente, né? Isso é a base de tudo. Porque se a gente está com o pensamento, pelo menos buscando coisas boas, falar no bem, pensar no bem, fazer o bem, tem mais chance de dar certo do que a gente ficar sintonizando com o mal feito, com a injustiça, com as politicalhas, com os crimes, né? Tem gente que se compraz em pegar um jornal e ver as notícias ruins. Com tudo que nós temos recebido de evangelho, dos estudos do Velho Testamento, do Novo Testamento, da doutrina espírita, da obra de Chico, nós ainda temos tempo para perder o nosso precioso tempinho reencarnatório com notícias ruins? Então, isso vai muito também da nossa escolha. O livre-arbítrio é isso, é escolher o caminho. Qual o caminho que eu quero seguir? Então, vai dar hora de dormir, vai entrar num filme ruim, com vibrações ruins. Você quer assistir o filme, já sabe que é muita ação? Então, deixa para ver de tarde. Por que vai ver hora de dormir e atrapalhar o sono e depois não dormir bem, né? Então, isso é vigilância também. E quantas vezes nós caímos nessas situações? Humberto de Campos, então, finaliza com uma especial advertência aos corações desejosos do título de Coração Evangelizado. Foi o que ele falou lá no início da introdução. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho
terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados da terra, os quais, embora ocupando nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Quem não passa por isso em família? Mas você vai lá no centro espírita, hoje que é aniversário do seu filho, você vai para lá para a tarefa? Por que você não deixa para outro? Mas tem que ser hoje, né? Porque ainda não entendeu as propostas santificantes do céu. E nós ficamos titubeantes, na oscilação. Ou vou ou não vou? Eu assumo ou eu não assumo? Por que que hoje está assim? Não vou não, porque aquilo me obriga. Ninguém quer ter compromisso, ninguém quer ter responsabilidade, né? Não estou falando para vir todo dia, não. Mas dá uma contribuição. Se cada um desse uma contribuição certa, que não deixasse a casa na mão, que viesse, participasse, está dando a sua contribuição, está vigilante. E também, gente, dentro de casa é o nosso cadinho, né, que Emmanuel fala. O que é o cadinho? O cadinho é uma vasilhinha que leva no forno para derreter o metal. Então é ali que ocorrem as transformações. O lar é o cadinho das nossas transformações. A espiritualidade reúne ali, matematicamente, as pessoas necessárias para as nossas transformações. Todos nós estamos aprendendo ali. E é ali que precisa de vigilância. É numa resposta, é a maneira de conversar, é pensar realmente o que é importante, né? Às vezes a gente tem uma afobação dentro de casa para servir a comida, para fazer isso, para arrumar o menino, para isso. Gente, vamos mais devagar, né? Vivenciar, porque aquilo que eu estou fazendo para os meus filhos é justamente o exemplo que a gente está tentando acompanhar de Jesus. Se Jesus tivesse sido grosseiro, afobado, exigente, a gente teria aprendido, a gente estaria há 2000 anos tentando aprender com essas mesmas lições? Então, é a nossa condução dentro do lar é que vai revelar como que nós estamos. Então, a gente vai tentando acalmar um pouco, a não dar resposta na hora da raiva, na hora do sentimento ruim, porque é nesse momento que a gente desce as nossas vibrações. E a gente sabe, tem um ditado também aí conhecido que fala que a gente não tropeça em montanhas. A gente tropeça no quê? É numa pedrinha, é num buraquinho ali, é num cisquinho. E onde que a gente tropeça? Uma encarnação inteira. Passamos aqui 60, 70 anos e vamos brigado com aqueles que foi colocado dentro do lar. Se a gente não consegue conviver em paz com meia dúzia de espírito, como que a gente quer a paz entre as nações? Nós não estamos conseguindo viver em paz ali dentro. Aí a gente critica governo, critica presidente, critica governador, a gente não governa a casa da gente. Nós não conseguimos governar. Então, essa é a lição da vigilância, é a todo momento. Porque nas nossas relações, nós temos 3 caminhos. Nós estamos sintonizados com o Pai na vertical das nossas relações, e aí a gente fala plano espiritual, os benfeitores, né? Na vertical. Na horizontal das nossas relações, estamos com os nossos próximos, né? E a outra relação na nossa intimidade, conosco mesmo. Por isso que a lição maior de Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus espera que construamos uma base sólida na nossa intimidade, porque a fortaleza que ele queria de Pedro para erguer a sua igreja do cristianismo, ele não ia encontrar por fora do coração do Pedro, mas no santuário íntimo de Pedro, na firmeza. Ele teve a vergonha de passar pela negação,
Mas depois Jesus ainda deu maior força para ele. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu me amas? Várias vezes. Então ele sabia que ali tinha um coração com a fortaleza construída na sua intimidade. É essa fortaleza que nós buscamos e é ela que eu desejo que um dia a gente consiga. Paz para todos, muito obrigada.